Bom dia, estamos gravando. Por favor, nome, número e série lá no chat, tá? Nossa, a Anne foi muito rápida. Vou começar a compartilhar com você. É o que eu falei, o Marcão é meu convidado especial, porque não tem como a gente fugir das disciplinas que são interligadas. Então, o Marcão vai estar aqui dando um auxílio para a gente, para Moá, para falar a verdade, a gente sou eu. Ai, meu Deus, cadê meu PPT? Tá aqui. Qualquer dúvida, qualquer coisinha, os bonitos podem ligar o microfone e a gente começa, e aí pode tirar as dúvidas, tá? Lógico, dúvidas convenientes à aula, tá, Daniel Soutinho? Nada de, professora, assisti uma série louca e aí quer que eu tire uma resposta da minha alma. Não dá, tá? Então. Não, ainda não. Depois eu sei faço. Que depois você vai falar. Eu sei. Isso é lindo. Então vamos lá, galerinha. Jesus, toda vez que eu vou compartilhar a tela, acontece isso. Bom, ciclo do carbono. A palavra carbono está praticamente no nosso dia a dia, e se vocês começarem a reparar o céu de São Paulo agora, depois que a galera começou já a furar a quarentena, perceberam uma mudança de cor. Mudança não, volta a cor, né? Que era uma porcaria. A cor voltou a ser a mesma porcaria. Então, quando a gente fala do carbono, a gente associa muito com a questão poluição. Mas iremos perceber que não é bem assim, tá? O Marcão já tinha dado essa aula sobre o carbono, o ciclo do carbono para vocês. E aí eu vou só dar uma enfatizada na parte física, porque ele se divide a parte biológica, a parte química, a parte física e a parte geo, tá? Que é geográfica. Lembrando sempre que vocês são nossos, então o nome da minha escola querida de verdade, de coração, minha escola que eu amo, onde eu tenho os melhores amigos, onde eu tenho os melhores alunos, onde eu amo estar. Infelizmente eu não estou agora. Inácio Monteiro 3, e espero que vocês também tenham esse amor que eu tenho pela minha escola. O conteúdo, toda vez que vocês olharem o formulário, olharem o PPTs, as aulas, sempre vai ter o conteúdo que vai ser trabalhado nessa aula e qual que é a habilidade que eu quero alcançar, tá? Então, conteúdo, balanço energético nas transformações e uso na geração de energia. Habilidades, compreender o ciclo de energia no planeta Terra. Por que planeta Terra? Porque até agora não conseguimos sair da Terra. Se tivesse uma navezinha, eu tenho certeza que a maioria teria já saído da Terra nesse tempo de pandemia. E aí a gente vai começar a falar sobre o ciclo do carbono. E aonde que eu encontro o carbono, Pro? Praticamente em tudo. Eu estava fazendo uma discussão biológica com o meu querido Marcão. E aí a gente percebeu que, Jesus, aonde há vida, há carbono. Para que haja vida, eu preciso do carbono, ok? Mas aí eu fui pesquisar lugares onde não há vida, se existe carbono também. Então quer dizer que partes do planeta, do universo, não tem vida porque não tem carbono? Não é bem assim. O carbono é um dos maiores elementos químicos, porque ele é muito volátil. Ele consegue fazer ligação com outros elementos, até, se não me engano, 4 ligações. Então, por ele ser tão volátil, por ele ter ele serve como se fosse uma cola, ele é um dos materiais mais predominantes no universo. Então, para que a gente esteja aqui, eu preciso do carbono. Para que a Terra tenha todo esse formato, para que eu tenha as rochas, para que eu tenha o ar que eu respiro, para que eu consiga fazer a quebra do ozônio e depois transformar isso também em oxigênio, eu preciso do carbono. É um dos elementos mais predominantes e os mais necessários, tá? Então, não venha achar que porque a gente fala tanto da questão de aquecimento global, que depois a gente vai falar sobre isso, que eu estou só ligada na questão carbono. E outra coisa que vocês têm que entender, o carbono, quando a gente fala de ciclo do carbono, como o Marcão falou, para mim, ele, na natureza, e eu já tinha falado para vocês também, nada se inicia do nada.
em algum momento, isso já existia lá. Então, o carbono, ele está na Terra inserido, vocês estão respirando o carbono, que é uma parte fóssil, principalmente porque vocês estão usando petróleo, de um animal que morreu, ó, milhares de anos atrás, né? De alguma planta que já morreu, já extinguiu há milhares de anos atrás. Então, esse ciclo do carbono quer dizer o quê? Que ele existe lá, ele vai de novo, que infelizmente a gente está fazendo a queima, tá de novo jogando pro ar, ele vai fazer esse giro de sempre estar presente, né, na Terra. Oh, meu Deus. Igor. Vou passar aqui, e aí vem aquela questão, não dá para passar assim. Aí eu quero abrir não. Lembra que eu falei para vocês que eu sou péssima em geografia? Péssima mesmo, tá? Eu sou um ser humano que, se vocês largarem me gerar 2 vezes, eu já não sei que caminho que eu tenho que ir. Para quem convive comigo, sabe muito bem que eu não sei o que é direita e esquerda. Então, quando eu falo das camadas também, eu tenho um problema seríssimo com isso. Aí eu tive que colocar aqui para a gente entender. E aí tá falando da nossa atmosfera, como ela faz essas divisões, tá? Então, a gente tem a litosfera, biosfera, trostosfera. Essa trostosfera é onde ficam as nuvens, aonde o ar quente sobe, aí ele vai chegar na exastrosfera, que é bem na portinha lá, a temperatura vai diminuir, vai ter essa condensação do vapor, vai virar nuvenzinhas e vai voltar de novo em forma de água. Quando ela voltar em forma de água, ela vai trazer, de forma de água não, forma de gelo. Conforme ela vai caindo, ela vai derretendo e virando a água da chuva. O que acontece? Ela vai cair com uma quantidade de carbono, tá? Então, esse carbono, que a gente vai acabar depois vendo mais pra frente, ele vai ser expelido, ele vai subir, ele vai chegar a uma certa altura, ele vai se ligar a outros elementos químicos que já tem na natureza. Como a gente está falando da trostosfera, e ali onde é a parte mais geladinha, né, ela vai começar a cair. Chuva linda? Por que chuva linda? Ela vai começar a cair junto com a água. Em forma de água, não, junto com a água. E aí ela vai ser sedimentada e vai virar nossas rochas, vai entrar nas plantinhas e assim vai bonitinho. O ciclo vai se fechando assim. Espera aí, deixa eu atender mais um. E afinal, o que é o ciclo do carbono? Ele é dividido em ciclo bioquímico, tá? Então, quando a gente fala do ciclo do carbono, eu estou falando da questão biológica. Ele também do ciclo físico, eu que eu falei do ciclo químico, porque a gente está falando de elementos, né? E quais são as suas condições, as suas ligações químicas também, porque não dá para me falar de um elemento químico sem falar sobre as suas ligações. E a sua parte também da questão geográfica, que ela faz essa mudança, né? Ela faz essas sedimentações, ela muda o relevo, ela faz com que a água, em alguns pontos, quando a gente tem excesso de carbono no ambiente, ele transforma essa água em algo químico. Então, a gente fala da chuva ácida e acaba mudando até a questão da flora. Então, ele vai mudar muitas coisas. E aí, a questão da flora, na questão das mortes também dos animais, ele vai de novo, né? Esse carbono não vai sumir, ele vai ser enviado de novo para a atmosfera, e aí vai fazer todo esse ciclo de ficar indo e voltando, indo e voltando. Então, o ciclo do carbono é nada mais, nada menos do que esse vai e vem. Marcão quer falar? Agora é a sua parte biológica. Vocês conhecem aquele meme que toda vez que começa uma live, o vizinho começa a fazer reforma? É o meu. Então, o meu também só começa na hora que a gente começa a falar, mas vamos lá. Bom, como a professora disse, o ciclo do carbono, a gente chama ele de biogeoquímico porque o carbono, ele permeia, né, ele passa por essas 3 áreas aí.
Então, ele passa pelas mudanças constantes do ambiente físico, passa por dentro ou constitui muitas vezes as moléculas biológicas, né, as moléculas orgânicas da vida, e ele também está presente na geologia do planeta. Uma perguntinha para vocês aqui, lembrando da aula de biologia. Vocês se lembram lá da sigla dos átomos necessários para que haja vida? Quais eram? Tem uma sigla. Chomps. Carbono, hidrogênio, oxigênio. Então, nitrogênio, fósforo e enxofre. Todas as moléculas vivas, inevitavelmente, vão ter combinações desses átomos. E a gente vai trabalhar agora no ciclo do carbono com uma delas, que é a primeira delas, né, dessa sigla, o carbono. Então, onde tem carbono? CO2. A junção do carbono com oxigênio. A glicose, C6H12O6. Na molécula de DNA tem um tipo de açúcar também, o carboidrato, hidrato de carbono, CHO. Vocês conseguem compreender essa relação do nome com a molécula ou não? Sim. Quando eu falo que algo é hidratado, eu coloquei água, certo? Então eu coloquei átomos de hidrogênio e oxigênio. E se eu coloco carbono junto a isso, eu tenho carboidrato. Então, as moléculas de açúcar também têm carbono. A molécula de DNA tem uma molécula de açúcar dentro dele, né? O nucleotídeo, que nós vamos ver mais para frente. Então, o carbono, ele passa por essa parte viva do planeta, né? O sistema biótico, e também passa pelo sistema não vivo. Aí você pode colocar aquele esqueminha, Edi? Acho que no esqueminha fica mais fácil da gente ver. E tá mais para frente. E outra coisa, quando a gente fala de carbono, eu não estou falando só do gás carbono. Eu estou falando de carbono na natureza. Tá? Ele sozinho, ou ele acompanhado, sozinho não, né? Ele acompanhado de outros átomos. Outra coisa importante para se lembrar, lei de Lavoisier, lembra-se? Lavoisier? Não lembro, professor. Alguém? Oi? Não lembro. Não lembra? Nada se cria, tal. Tudo se transforma. Exatamente. Transforma. Tudo Na se transforma, natureza, né? nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, não existe o carbono surgindo do nada. Ele veio precedente de algum lugar. Tá? Nós vamos convencionar aqui, para facilitar a nossa explicação e o entendimento, de que já existe carbono na Terra. Senão a gente vai entrar lá para a evolução da vida, né? Para questões muito maiores. Vamos convencionar que já existe carbono na Terra. Então, eu tenho processos de absorção de carbono e processos de eliminação de carbono. Eu tenho processos que incorporam carbono nos seres vivos e eu tenho processos que eliminam carbono no planeta, né? Ou colocam esse carbono de volta no planeta. Beleza? Então, vamos Beleza. lá aqui. Até aqui tudo bem, né? Tudo Tranquilo. certo. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, vamos começar. Nós vamos escolher um ponto do ciclo, né? Porque não tem começo, meio e fim. Então, vamos começar com o seguinte. Os mares, né, a parte oceânica, é responsável por grande parte do oxigênio que a gente respira, correto? Correto? Sim, Uhum. professor. Sim. E qual que é a equação da fotossíntese? Para que a fotossíntese aconteça, eu preciso que a planta, né, no caso aí, as algas marinhas, absorvam o quê? Para que a fotossíntese aconteça, eu preciso de dois elementos químicos que vão entrar na planta. Eu vou ligar Quais o são? microfone que tá me dando agonia esse silêncio.
Quais são, galerinha? O carbono, Ah, a luz do sol, ah. precisa também... Peraí, deixa eu lembrar que eu tenho amnésia. Ó, gente, Energia. H2O. Água. Para fazer fotossíntese, eu preciso de CO2, água e luz. Beleza? Então, eu tenho um processo de captação de carbono aí, através do processo de fotossíntese. Eu absorvo carbono. Quem faz isso? As algas marinhas e as plantas, né? Algumas bactérias também fazem, mas basicamente algas, algumas bactérias e as plantas superiores. Processo de absorção. Elas colocaram carbono para dentro de si. Então, eu tenho aí retirada de carbono atmosférico para dentro de um ser vivo. E agora, para eliminar, qual é o processo que a planta faz que ela elimina carbono? Respiração celular, não é? Respiração celular, muito bem. A planta, ao fazer a respiração celular, ela elimina carbono na atmosfera. Ela coloca esse carbono de volta na atmosfera. Sabendo disso, e a gente sabe que os demais seres vivos, né, não fazem fotossíntese, eles precisam de absorver carbono de alguma forma. Qual é a forma? Como é que eu absorvo carbono? Respirando? Não, Comendo? comendo. Cadê A alimentar? planta não faz fotossíntese, ela não faz glicose. A glicose não tem carbono. Quando eu me alimento, logo eu me alimento de carbono. Um processo de absorção. E como eu elimino carbono? Fezes? Fezes é uma situação. O que mais? A decomposição também, não é, professor? Quando morre a decomposição. E como eu elimino outra forma? Respiração. É a mais simples de todas. Respirando. Respirando. Então, eu já falei de processos de absorção e de processos de devolução. Beleza? Eu falei da parte biológica do ciclo. Correto? Até agora eu só envolvi ser vivo. As plantas absorvem carbono através da fotossíntese, liberam através da respiração. Os demais animais absorvem carbono através da alimentação, eliminam através da respiração, das fezes, e quando morrem, os seres vivos, de modo geral, são objetos da ação dos decompositores, que também fazem esse processo, devolvendo o carbono para a atmosfera. Até aqui tudo bem? Belezinha, né? Beleza, beleza. Beleza. Agora vamos para a parte geológica. Marcão, você vai dar minha aula toda? Ah, essa parte não? Então tá. Não, a gente pode fazer junto, mas Eu ia explicar o ciclo todo. Tá tudo bem. Não, a gente pode fazer junto. Agora eu me perdi. Tá, vamos lá. A gente parou nessa parte do ciclo geológico, Marcão. E biofísico do carbono, tá? Quer falar alguma coisa? Não, então, basicamente, o que eu gostaria que os alunos tivessem em mente nessa explicação é que quando a gente está falando de carbono, eu estou falando desse elemento ligado a outros elementos. Sim. É que a gente isola o carbono para facilitar a compreensão. Mas estão sempre acompanhados, né? Eles estão sempre acompanhados. Dióxido de carbono, CO2. Está no ciclo do carbono, porque tem carbono. Monóxido de carbono, CO. Então, é carbono e oxigênio. A glicose. Glicose é C6H12O6, tem carbono. As rochas aí que a professora vai falar, carbonato de cálcio,
tem carbono, e assim vai. Então, ele está sempre ligado a outra coisa. Porque se a gente ficar pensando no carbono só no gás, a gente esquece de todas os outros elementos, né, do constituintes do planeta que também tem carbono. Beleza? Sim. Então é isso. Mas você vai continuar aqui. Quando eu precisar de você, eu quero de você de novo aqui. Então, continuando. Como o Marcão falou em relação ao carbono, por que ele seria esse elemento tão necessário? Como ele falou, ele consegue fazer essa ligação com outros elementos, né? Com outros átomos. Então, por ele conseguir isso, igual o oxigênio, a água, ela é hidrogênio e oxigênio. Ela só consegue fazer essas duas ligações. Já o carbono, ele consegue estar ali associado aos outros elementos que vão fazer parte de uma matéria maior. Então, por isso que a gente fala que ele é um dos elementos mais predominantes no universo. Eu vou encontrar isso... eu estava até perguntando para o Marcão, eu falei, eu tenho certeza que o Soutinho vai perguntar se tem na matéria escura. E aí eu fui ver. E realmente tem. Só que a matéria escura, como ela ainda é uma matéria que estamos estudando e ela não tem o espectro, a gente não consegue ter esse espectro dos elementos químicos que estão compondo a matéria escura, sendo que ela também, eu acho que são 23% que faz parte do universo, a gente ainda não tem exatamente quais materiais químicos, né? Vamos falar materiais químicos, quais átomos que estão ali associados, e quais são as ligações? Porque cada vez que você faz uma ligação química, ele emite um espectro. E aí a gente consegue identificar quais elementos que estão ali naquele processo, tá? Então, o carbono em si, ele é um dos elementos mais predominantes no universo, vamos falar de Terra, né? Na Terra, como o Marcão falou, porque ele sim, ele está ali inserido desde o início. Né? Então, qual que é o grande porém? Aonde que a gente veio associando o carbono com relação à poluição? A gente vai ver esse processo porque ele está inserido. Se a gente pensar na Terra sem o ser humano, a atmosfera seria linda, perfeita, teria a quantidade de carbono necessária para que fizesse o efeito estufa, que é extremamente necessário, onde a temperatura vai ficar em média entre 15 e 23 graus, que é a temperatura ideal para ter vida, né? E qual que é a função dele em relação fisicamente na atmosfera? Primeiro que ele faz a quebra e auxilia na produção de oxigênio. Segundo, que ele serve como se fosse uma cobertura na nossa atmosfera, fazendo assim com que uma parte dos raios solares, a radiação solar, entre para a nossa atmosfera, a outra parte vai ser, isso a gente vai ver mais para frente, mês que vem, a luz solar, ela incide na Terra, ela vai fazer o quê? Vai entrar uma parte, uma outra parte vai ser refletida e voltar para o espaço, essa radiação, a outra parte vai entrar, vai aquecer os mares, vai aquecer a Terra, vai aquecer toda a terrinha e vai voltar de novo em forma de calor. Se eu coloco lá uma camada muito grande de gás carbônico, dificultando assim a irradiação dessa luz, desse calor, eu vou sobreaquecer essa região. Então, o carbono, ela tem a sua função na questão atmosférica, na questão de proteção. Lógico, tem muitos outros elementos, muitos outros gases, muitos outros tipos de materiais que vão fazer também isso. Mas como a gente está falando de uma cadeia, a gente está falando de ciclos, está falando de elementos onde eles têm que estar sempre em equilíbrio, se eu coloco algo a mais, ele vai acabar tendo os... como é que eu posso dizer? Ele vai fazer falta em algum lugar. Oi, pode falar. O hidrogênio mantém esse equilíbrio também, né? Junto com o carbono na atmosfera. O ozônio também. O metano. É metano, Marcão? Ou é outro material? Acho que é o metano. Ozônio. O metano, não, o ozônio.
O ozônio, eu sei que ele faz a função de proteção, e ele, quando ele recebe a radiação solar, ele faz a quebra, uma parte, como o oxigênio é mais pesado, ele vai descer, né? Agora, tem um outro elemento, são vários elementos, o Vitão. O Edi, Oi. já que convidou, né? Vamos lá. A analogia que eu faço com alguns alunos... É metano, sim, ali, ó. E que é assim, imagina você carregando um material, uma marmita, uma bolsa térmica. Ela vai manter a temperatura, mas você vai ter perda de calor, inevitavelmente. Ela não vai ficar com a temperatura igual, né? Imagina que essa camada de gases que o planeta tem de forma equilibrada seja essa bolsa térmica. Né? Vai ter calor, basicamente, assim, mas logicamente pensando que esse material vai ter uma fonte de calor inesgotável, né? Que seria a nossa. Mas a temperatura ia ficar equilibrada. Agora imagina essa marmita numa bolsa térmica enrolada no papel alumínio dentro de uma caixa de isopor. Ela vai demorar mais para dissipar. O calor que deveria sair, né, a parte do calor que não foi absorvido, que deveria voltar, vai bater nessas camadas e vai dissipar com mais dificuldade. Aí dá o aquecimento? Aí é que, por isso que as pessoas confundem o aquecimento global com o efeito estufa. Professores? O efeito estufa não é ruim. O excesso do efeito estufa é nocivo. Fala, Então, Danielzinho. Esses gases, então, eles ajudam no equilíbrio, mas eles também, nessa parte, quando vem o efeito estufa... Em excesso, eu crio uma camada muito grossa de gases que dificultam essa dispersão, que precisa acontecer. Uhum, entendi. Professor, então é nocivo por conta do acúmulo de gás. Do acúmulo de gases, sim. A questão do carbono é o que eu estou falando. Ele é necessário. O efeito estufa é extremamente necessário para que haja vida na Terra. Ele é o nosso protetor, ele protege a questão da incidência solar direta, né? Então, lembrando que quando a gente fala de radiação solar, quando eu falo da questão de luz, quando os fótons chegam aqui, lógico, se ele chegasse na mesma capacidade em que o Sol emite, estaríamos todos mortos. Tanto é que os planetas que estão mais próximos do Sol, onde a questão da atmosfera dele não tem tantos gases assim, é mais fina, ele não consegue manter vida celular como a gente conhece, na parte externa, né? Pode haver dentro da unicelular, na parte interna do planeta, provavelmente os mais próximos ao Sol, não. Os mais distantes, quem sabe Marte, né? Então, por que Marte, ele simplesmente ele é oxidado, né? O ferro lá, ele é vermelho, por quê? Porque o ferro teve a questão de irradiação solar direta, né? Então, ele começou a decomposição e tem uma quantidade pequena de oxigênio lá. Então, essa parte, esse material ferroso, ele meio que enferrujou. Aquele vermelho dele é uma bactéria, assim, né? Ele é um processo em que aquele material ferroso, ele entrou em processo de ferrugem. Só que na Terra, esse processo de ferrugem, ele acontece por causa de pequenas bactérias, né? E é um processo também de umidade. Isso quer dizer que lá, em Marte, ele tem essas mesmas bactérias que tem aqui? Não. Isso quer dizer que está havendo um processo lá, provavelmente por causa da questão carbono, questão oxigênio, questão atmosférico, que vai fazer com que esse processo acelere. Lembrando que ele está praticamente exposto a todo momento à radiação solar. O gás carbônico na Terra, ele tem essa função, fazer com que a gente não receba a incidência desses raios solares, essa radiação, diretamente a todo momento. O processo contrário também é que,
Se eu começar a jogar muito gás carbônico, ele vai fazer uma camada muito mais espessa e essa radiação solar não vai chegar como deveria chegar, e o que chegar não vai dissipar, e vai fazer como se fosse o efeito estufa em excesso, é igual o Marcão falou, a minha marmita não vai chegar numa temperatura aonde eu consiga me alimentar, quando eu for abrir vai estar lá fervendo, ok? Ok. Eu falei só meia hora, pensei que eu falei sozinho. Ok. Só um ponto, rapidinho, que na verdade é mais a título de curiosidade. O processo de extinção dos dinossauros foi basicamente, acredita-se, as evidências mostram que seria basicamente isso. Né? O meteoro atingiu determinada parte do planeta, e a gente vê nos filmes e nos documentários, parece que foi papo, né? Atingiu, todos os dinossauros morreram, acabou. Não foi isso. Como esse meteorito, enfim, esse corpo meteoro, atingiu... porque meteorito seria menor, não faria um estrago tão grande. Né? Aumentou a temperatura do local, né? Sei lá, plantas, vegetais e até animais pegaram fogo, aumentou a quantidade de carbono no planeta de uma forma tão acelerada que dificultou o processo de fotossíntese, porque a luz não chegava com tanta qualidade. Então, os animais que eram maiores e consumiam mais alimento, mais oxigênio, e devolviam mais gás carbônico, acabaram sendo eliminados pouco a pouco, né? E o processo evolutivo foi pressionado, né? Teve uma pressão ambiental para que esse processo acontecesse. É basicamente o que está acontecendo com o planeta, ou o que acontece com o planeta, com as fábricas, né? Com o excesso de emissão de carbono. A gente está jogando carbono para a atmosfera, que a atmosfera não está preparada para fazer receber. essa quebra, né? Para falar a verdade. O problema maior é que esse processo deveria ser feito, como o Marcos falou, esse gás carbônico vai subir, ele vai chegar até onde ele deveria chegar naturalmente, porque a gente não pode esquecer que, além dos seres vivos, que eles absorvem uma parte e eliminam outra parte do gás carbônico, nós também estamos num planeta onde ele está fervendo. Então, assim, os vulcões também emitem gás carbônico. Então, a gente já tem na forma natural uma grande quantidade. Essa é a forma equilibrada. Aí o homem vai lá, o processo de materiais fósseis, a gasolina, vocês sabem muito bem o petróleo, como que ele é feito, é um processo também onde você vai transformar aquele material em carbono. Então, ele vai ter os materiais fósseis, eles vão ser de novo queimados. Eles estão lá, guardadinho, bonitinho, lá na camadinha dele, ele não está fazendo mais efeito nenhum, ele vai ser eliminado aos poucos. Aí o homem vai lá, faz um buraco, pega aquele material, coloca no carro dele, faz a queima, emite esse gás carbônico que deveria estar acumulado, guardadinho, bonitinho. Ou eu vou usar uma fábrica, vou pegar materiais vegetais, como a nossa lenha, ou carvão mineral, que também está guardado bonitinho para ser usado conforme a necessidade. E vou fazer essa queima e mandar gás carbônico de novo para a atmosfera. Eu não vou conseguir fazer o processo natural, né, de fazer esse ciclo dele subir, chegar a uma certa parte e ele voltar naturalmente. Esse excesso, ele vai acabar acumulando. E aí acontece o que o Marcão falou. Se a gente parar para olhar, analisar hoje a temperatura, nós estamos, sim, de 2 a 3 graus a mais do que há 10 anos atrás, se eu não me engano. E esse processo, o primeiro momento é o sobreaquecimento. Aí a galera fala assim, mas se tá tão... Aquela frase que já foi cortada várias vezes, mas eu vou repetir sempre. Se tá tendo aquecimento global, por que eu tô sentindo tanto frio? Então, se tá tendo aquecimento global, se não estiver acontecendo aquecimento global, por que em algumas áreas que não tinham furacões,
estão tendo, porque em algumas áreas que não tinham períodos secos, estão tendo períodos secos, e aonde deveria chover, como São Paulo, ser uma região onde antigamente chovia praticamente todos os dias, ele está nesse momento que nós estamos vivendo em estiagem. Era conhecida como Terra da Garoa, né? Quando a gente Sim. São Paulo é a Terra da Garoa. Então, assim, esse aquecimento global, essa é a palavra, não efeito estufa. Aquecimento global, ele está acontecendo num processo muito rápido. Desde quando, Pro? Desde a Revolução Industrial. Em 150 anos, conseguimos fazer o que a Terra não conseguiu fazer em milhares de anos. Então, é como se a gente tivesse jogado, é como se tivesse caído um meteoro, sim, na Terra. Então, assim, os dinossauros foram eliminados durante um longo período. Após esse período em que o gás carbônico, que é natural, que estava aqui, da queima, ele fez esse processo, matou os animais, porque não conseguiram fazer as plantas não conseguiram fazer fotossíntese, começou a flora, a fauna a mudar. O processo inverso também aconteceu. Qual que foi o processo inverso? Conforme foi fazendo essa queima, foi se fazendo eliminando não, mas enviando mais gás carbônico, porque aqueles bichos não eram para morrer ali, aquelas plantas não eram para morrer naquele momento. Então, o que aconteceu? Uma sobrecarga de gás carbônico também na atmosfera. E aí, qual que foi o processo? O processo foi que a luz solar não incidiu do mesmo jeito. Não incidindo do mesmo jeito, o que a gente veio? No processo polar. Houve um resfriamento da Terra. Marcão, você quer falar dessa parte? O Marcão adora essas partes. Era glacial, né? E isso era glacial. Então, a gente tem esses ciclos também. Pode falar. Deixa eu fazer uma pergunta. Não é mais uma pergunta, acho que é mais uma afirmação, né? Por conta que a senhora citou várias coisas que estão acontecendo na Terra, o derretimento das calotas polares também seria, né? Por conta que está tendo derretimento e outras cidades estão sendo alagadas. O Mar Morto está subindo. O Mar Morto, ele é uma baía, né? Para falar a verdade, ele é uma bacia. A água do mar ficou ali presa durante anos. E do nada, no processo de mais ou menos uns 50 anos, o Mar Morto está morrendo. E esse processo não deveria estar acontecendo agora. Não desse jeito. Vai falar, Marcão? Ô, professora. Então. Antes de começar rapidinho, é assim... O que? Esse descimento. É descimento, né? Oi? Vocês falaram? Descimento? Sei lá como é que vocês falaram. Aquecimento? Aquecimento. Vocês falaram alguma coisa com D. Fala que eu vou ver qual que é. Tá bom. Aí, vocês estavam falando de... Quê? Derretimento. Foi derretimento. Não é derretimento não, minha filha. Ai, Fala, vai. Vocês estavam falando aí que tem diferença entre aquecimento global e efeito estufa. Aí eu fiquei meio que confusa, que vocês deram até o exemplo da marmita lá. Daí eu não entendi muito. Então, o efeito estufa é um processo natural. É o que eu tô falando. Uma camada desse gás carbônico, desses gases, ele fica na atmosfera fazendo justamente o quê? Ele fica nivelando a temperatura para que ela não exceda para mais e nem fique para menos. Então, o que ela faz? Ela faz como se fosse uma... Eu odeio essa palavra, mas eu vou usar. Uma cúpula. É como se fosse uma camada. Né? Isso! Eu sabia. Eu odeio. Eu sabia desde o começo. Ela fica como se fosse uma tampa, né? Ali, o calor que está dentro, ele vai ser mantido e a radiação solar vai ser dissipada. Isso, acho que é essa palavra que você falou, que você queria saber. Isso, dissipada é enviada, tá? Ela vai ser dividida. Então, uma parte dela, ela vai ser... A radiação solar, ela vai conseguir entrar, a outra vai ser dissipada, porque ela vai bater. Lembrando também que quando a gente fala de gases, a gente também fala de pequenos elementos de cristais. Estamos falando também da questão
A gente também fala da questão gelo, todos esses materiais, gente, eles têm uma forma, por mais que a gente não consiga enxergar, esses elementos, eles estão presentes em forma de pequenos cristais. E a luz solar, ela precisa de pequenos cristais para poder refletir, né? Então, uma parte dessa luz, dessa radiação solar, ela vai bater, vai ser refletida e vai voltar. A outra parte, dissipar, dividir, tá? E a outra parte vai ser captada, tá? Então, assim, qual que é a função do gás carbônico nesse momento? É justamente isso, fazer essa divisão correta, para que eu não receba muita radiação solar e para que eu não dissipe, não perca muito calor também, tá bom? Então, agora não tem essa dissipação. A grande parte do calor que é produzido, irradiado aqui na Terra, fora também que as máquinas térmicas, as nossas máquinas, né, térmicas, como o carro, as indústrias, eles também geram calor. E a gente teve a brilhantíssima ideia de simplesmente tirar o barro e colocar um material que tem vários pequenos cristais, que é o asfalto, e ele reflete muita luz também. Então, por isso que ele aquece tanto. Uma parte é captada pelo asfalto, dessa energia, a outra ela é dissipada, ela volta em forma de calor. Então, o que acontece? Esse calor não tem como fugir. Ele vai ficar preso. Aquecendo assim, aumentando assim a temperatura terrestre. Conseguiu? Então, professor, então a falta dessa dissipação ocorre o aquecimento global. Sim. Mas a culpa não é natural, a culpa é do homem. Agora, essa velocidade é do homem, tá? Entendi, pode continuar agora. Vai lá, Marcão. Pode. Esqueci o que eu ia falar. Você esqueceu? Esqueci o que eu ia falar. Vamos passar, porque senão a aula... Eu e o Marcão juntos, gente, essa aula aqui vai render umas 2 horas de aula, tá? Aí vem a parte do oceano. Tem a parte biológica, tem a parte física. Eu vou falar primeiro, Marcão, parte biológica. Dos bichinhos lá, que eu nunca sei o nome. Que faz fotossíntese. Diatomácea. Esse negócio. Eu e o Marcos, a gente fala muito que, assim, um dos maiores erros da mídia é falar que a Amazônia é o pulmão do mundo. Não é e nunca foi. A Amazônia é como se... O Marcos fala que é o sovaco do mundo, né, Marcão? Pode ser, né? Tá bonito, o ar-condicionado do mundo, o radiador do mundo. É o sovaco do mundo. Por quê? Por que a gente fala assim, o sovaco do mundo? Porque é as partes que a gente faz a refrigeração do nosso corpo. Por isso que a gente soa lá, né? Sovaco, nas dobrinhas aqui, na testa, onde tem onde a gente aquece, mas aí a gente precisa fazer a troca de temperatura do quente para o frio, então a gente começa a resfriar nessas áreas. E a Amazônia, para o mundo, eles falam assim, a importância da Amazônia é porque ela é o pulmão do mundo. Não, ela produz oxigênio para ela. Todos os bichinhos, todas as plantinhas, todos os insetos, tudo que estão lá, eles fazem esse ciclo da fotossíntese, produz o oxigênio, mas eles consomem também todo aquele oxigênio. E precisa de mais, tá? Para poder conseguir manter a vida. E aí vem esses bichinhos esquisitos da diatomáceas, né? Que quando ele morre, quando ele faz fotossíntese, que também ele produz oxigênio. Ele faz fotossíntese enquanto está vivo, mas os minerais que vêm para a Amazônia, né, e inundam é quando ele morre, da casca, né, da concha dele. Ele tem 2 funções. Quando está vivo, fazer fotossíntese, e quando morre, a concha, né, a parte calcária, a concha de carbonato de cálcio, serve como sal mineral para permear aí os oceanos e afins. Eu passei para eles aquele primeiro episódio do... Como é que chama? Strange the Rock? O Strange Rock, né?
do que o Will Smith fala muito bem, viu? Interessantíssimo. Quem reassistir, a gente manda o link para vocês. Eu tenho o link. É que manda para mim também. Assim, então, esse processo, a gente acha, né? Mas, para falar a verdade, é o que o Marcos falou. Olha como o carbono está inserido na nossa vida numa questão tão ampla e a gente só consegue associar com a questão de efeito estufa, que está errado também esse pensamento. O porquê que é necessário essa aula sobre o ciclo do carbono? Vocês irão fazer vestibular, vocês irão fazer Enem. Um dos maiores temas que cai é justamente o ciclo do carbono, tanto na parte química, biológica e física. Não adianta eu ir lá falar, escrever uma redação em relação ao... A gente vai ter que dar uma acelerada, senão a gente vai passar aqui a vida inteira falando sobre isso. Depois eu mando para vocês, tá? A gente fala sobre essa questão do processo e eu vou escrever e vou falar lá, o efeito estufa ele só faz o mal para a Terra. Não, efeito estufa é um processo natural e necessário para a vida. O que está acontecendo hoje é o aquecimento global. Esse aquecimento global, porque está fazendo com que esse efeito estufa ele não consiga dissipar esse calor da forma correta, que seria a forma natural de dissipação do calor. Lembrando também que, eu vou ver se eu volto aqui, as camadas, eu não vou saber precisar, cada camada aqui da nossa atmosfera ela tem uma temperatura diferente. Então, quando eu chego lá no extremo, a temperatura da estratosfera é de menos 60 graus. Quando eu vou para a estratosfera, eu estou... ali onde tem a camada de ozônio, ela está em menos 80 graus. A mesosfera, onde ficam os satélites, não, acho que os balões meteorológicos, ele está a menos 100 graus. Quando eu chego na termosfera, que é quando os meteoros, quando as cápsulas de foguetes elas retornam e elas começam a aquecer, aquele processo é porque essa termosfera, onde tem a aurora boreal, ele simplesmente está a mais de 1000 graus Celsius. Então, assim, a nossa camada, onde a gente está sendo protegido de verdade, é somente daqui para cá. O restante, a temperatura é extremamente alta. Então, no espaço, a temperatura é frio ou é calor? Não é fria, gente, não vai congelar, não. Bem ao contrário. Pelo calor, pela questão da pressão, se o ser humanozinho chegar lá e tirar a luva, ou querer, vamos ver se lá fora tá frio, ele vai começar a queimar, porque, para falar a verdade, a gente vai estar numa câmara a vácuo, e aí a gente vai acelerar todas as partículas, todas as minhas células, ao ponto de eu explodir de dentro para fora, tá? Então, vou queimar. Alguma dúvida? Professora, a questão da aurora boreal acontece por conta do gás carbônico também? Não. Isso daí é por causa da radiação solar. Então, assim, é uma área... Eu também tenho uma pergunta, tá? Oi? Eu também tenho uma pergunta. Para falar a verdade, a aurora boreal, ela está justamente onde a gente tem o campo eletromagnético. Ali existe como se fosse um escudo de Van Halen, se eu não me engano. E todo esse processo da aurora boreal é nada mais, nada menos do que um processo elétrico, tá? Então, é um processo eletromagnético. Toda vez que existe uma chuva de fótons, esses fótons vêm para cá e eles são divididos, ali é o espectro que ele reflete para a gente, ele é dividido e ele é dissipado para os lados, para a gente não receba toda essa radiação solar, tá? Fala, Marcão, qual a pergunta? Entendi. Não, é dessa questão do tirar a luva lá no espaço. Basicamente, seria a gente queimar de frio, ou não? A gente ia queimar pela pressão. Né? Assim, porque tá temperatura baixa, uma pressão do caramba, a sensação de queimar porque a temperatura está muito baixa. Porque eu acelero as minhas células, porque, para falar a verdade, com a pressão, eu faço com que movimente mais
as células, elas vão precisar, elas vão expandir, elas precisam sair dali, então elas vão acelerar. Para tentar manter a temperatura. Sim. Entendeu? Entendi. E lembrando sempre que se eu tirar também a mãozinha lá no espaço, por que aquelas roupas dos astronautas são tão grossas, né? E por que o astronauta não pode ficar tanto tempo fora da nossa atmosfera? Simplesmente porque ele recebe diretamente a radiação solar. É como se ele estivesse a todo momento fazendo raio-x. Vamos brincar assim de raio-x. Então, quer dizer, a cada 5 minutos ele está recebendo raio-x. Todos 5 minutos ele está recebendo raio-x. Ele está recebendo uma radiação muito alta. Então, aquela roupa não é só por uma questão da temperatura, mas sim também por uma questão de radiação, tá? Aí, aqui, como ocorre o efeito estufa, que a gente já falou aqui umas 200 mil vezes, depois só a questão técnica, tá? Oi, Di. Pode perguntar. É como se ele estivesse morando em Chernobyl, né? Sim. Sim. Então, assim, eles podem ficar no máximo direto 6 meses, só que eles têm que fazer também... eu posso ficar direto e reto fora da nave? Não pode ficar direto e reto fora da nave por N motivos. Mas o principal é por causa da radiação solar, tá? Oi. Quando teve uma época, eu não sei quando, mas teve um dia, tinha um monte de nego tirando foto do céu e tal, estava muito lindo. Aí eu queria perguntar se quando o céu fica bonito daquele jeito, é pelo efeito estufa ou é pelo aquecimento global? Nenhum nem outro. Ali foi bem ao contrário. Eu sei, foi o dia que o sol ficou rosa, lindo, maravilhoso, né? Era para ser lindo daquele jeito direto, né? Era para ser lindo daquele jeito direto. O que aconteceu? Com a ausência do gás carbônico na nossa atmosfera, a incidência solar naquele exato momento, por aquela angulação, vocês conseguiram ver o espectro da luz vermelha, que foi a divisão atmosférica. Então, ele ficou lindo daquele jeito. Mas isso acontece praticamente todos os dias. Basta ter a situação de temperatura exata e basta a inclinação do Sol, né? Do Sol não, gente. Nossa, que burrice. A inclinação da Terra em relação ao Sol está também daquele jeito. E isso acontece várias vezes. Qual que foi o diferencial? O diferencial foi que a gente não estava com essa camada tão grossa de gás carbônico que a gente está vendo agora. Dá tristeza de olhar para o céu agora, porque há dias atrás, quando estava todo mundo com medo do corona, quando não tinha ainda a vacina vacina, né, do corona, que todo mundo acha que já está vacinado, e estava todo mundo dentro de casa, o céu estava azul. E todos esses pequenos fenômenos começaram a acontecer. A temperatura, ela ficou uma temperatura mais fria, mas aquele frio gostoso, não é aquele frio extremamente gelado. O ar estava mais respirável, estava menos pó, né? O céu estava mais limpo, as nuvens estavam mais brancas, e aí, quando estava se pondo o sol, na inclinação e pela temperatura que estava o céu de São Paulo, né? Que foi visto em São Paulo, acho que é uma parte de toda a área sudeste. E a temperatura que estava ali, ele acabou fazendo aquele efeito lindo que é o espectro vermelho, que, para falar a verdade, deveria acontecer praticamente todos os dias, tá? Entendi. É que eu perguntei, e eles chegaram para me falar, é poluição, é poluição. Não, foi bem ao contrário, foi a falta da poluição. E Pedrinho também, um dia desses aí, me deixou doida, que ele mandou uma mensagem para mim, e dia que ali é um meteoro que tá caindo, uma das estrelas mais brilhantes, acho que esqueci o nome. Tava piscando, Edi. Eu tava piscando. Eu não esqueci. Eu até mandei para você, né, Pedrinho, o nome da estrela, eu já esqueci já. Ela estava mais visível no céu, porque o céu não estava com aquela camada absurda de poluentes, de gás carbônico, né? Então, ficou tudo mais bonito. Gente, vou ter que dar uma baixada aqui no som para dar uma bronca ali de novo. Aí depois o Alessandro tem que ficar editando. Enquanto isso, eu vou falar. Uma coisa que a gente não fala mais, né? Até porque o ser humano já conseguiu substituir esse poluente, ou esse gás, são os gases, e isso é bom anotar, porque o professor não fala mais, não se fala mais na mídia, só que em algumas avaliações eles ainda caem.
Existe um tipo de gás que foi muito utilizado, principalmente na década de 60, 70, 80, CFC. chamado CFC. Ah, esse daí eu conheço. Clorofluorcarbono. Clorofluorcarbono. Professor, ainda usa na geladeira, né? Então, Bem antigas, menos. né? Bem menos. E nos aerosóis. Então, esse gás, como ele é um gás volátil, ele vai para a atmosfera e ele quebra a molécula de ozônio. Então, aquele buraco na camada de ozônio, basicamente, começou muito fortemente a partir da utilização desse produto. Como o ser humano diminuiu, eu não sei nem se chegou a eliminar nos novos produtos, eu não sei se chegou a eliminar, mas a produção é tão menor que estudos novos ou material novo que a gente lê não tem falando sobre ele, mas em prova cai. Sim, É interessante saber que um dos gases que podem destruir essa ligação do ozônio, que a camada de ozônio nada mais é do que uma trama. Pensa num tecido. Oxigênio ligado a oxigênio, ligado a oxigênio, ligado a oxigênio. Essa trama forma a camada de ozônio. O ozônio é O3. O Marcos, é encontrado naqueles laques de cabelo, não é? Laque de cabelo também. Então, mas o laque... Aquela mulher com Hebe Camargo. Então, toda mulher tinha cabelo da Hebe Camargo. CFC. Todo produto, para falar a verdade, até o ar-condicionado, ele tinha CFC. Eu não sei se eles ainda usam, mas eles também tinham esse gás, porque ele é um gás refrigerante, para falar a verdade, né? Então, ele... Qual que é o maior problema dele? O buraco da camada de ozônio, ele existe, ele também é um processo natural, só que ele tem a questão do uso do ozônio naquele período e depois ele tem que se fechar. Ah, e eu esqueci de falar que o ciclo, Marcão, o ciclo do carbono, ele dura 20 anos, né? Então, quer dizer, durante 20 anos ele tem esse ciclo. Se eu ficar enfiando mais conteúdo, mais material na natureza, ele não vai conseguir fazer esse ciclo em 20 anos. Então, ele vai ficar acumulando esse carbono para mais. Agora, voltando lá para o buraco da camada de ozônio, é um processo natural. O ozônio, ele está lá, ele se abre, mas do jeito que estava, não. E qual que é a questão também dele? Ele, assim como o carbono, ele serve como escudo para os raios ultravioleta. Por isso que hoje somos obrigados, que é uma das ondas mais lentas, porém, ultravioleta é umas que mais longas, né? Ela é mais lenta, mas porém é uma das mais longas. Então, ela tem essa capacidade de entrar na nossa atmosfera, passar por todo o processo, a gente não consegue ver a luz ultravioleta, né? E ela consegue entrar nas camadas da pele. Ela não vai queimar somente aqui, ela vai queimar abaixo. Como que é o nome das camadas, Marcos? Que eu nunca sei. Epiderme, mesoderme e endoderme. E o câncer fica na segunda, né? Segunda camada? Sim, sim. Então ela consegue passar... Se for para a última, ele vai para a corrente sanguínea. Ela consegue passar, esses raios ultravioletas, eles conseguem passar a primeira camada de pele e fazer a quebra celular lá na segunda parte, na segunda etapa, né? Na segunda camada de pele. E é por isso que tem o melanoma. Então, se você tem a tendência a ter o câncer, que a gente não sabe como é que ele nasce em si, mas a questão da camada de ozônio é justamente para proteger o humano, e depende da cor, depende da raça, depende de onde estiver, justamente desses raios ultravioleta. Alguma dúvida? Alguma coisa? Posso passar? Professor, o senhor falou do CFC e o uso do CFC quando, tipo assim, usou na década de 90. Aí foi para a atmosfera, chegou lá no ozônio. Ele vai reagir no ozônio durante, se eu não me engano, uns 50, 60 anos ele ainda fica na atmosfera. Então, resumindo, se eu jogar mais ozônio, obrigado, tá, Vitão? Se eu jogar mais poluentes, mais CFC, ele vai fazer com que esse buraco não vou conseguir resolver isso em 10 anos. Então, quer dizer, se eu parar de usar o CFC hoje, amanhã ele já vai estar resolvendo esse problema. Não, ele vai ter um processo de, no mínimo, 50 anos. Então, assim,
Já estragamos o que tinha que estragar, a camada de ozônio, agora a gente tem que cuidar. É cuidar para mim? Também. Uma questão de qualidade de vida. Mas cuidar para as gerações futuras. Porque quando a gente veio para cá, para a Terra, essa Terra já existia. E a gente está estragando, em menos de 200 anos, estamos acabando com tudo. Professor, então a gente pode... Então, tipo, se eu for fazer uma redação, eu posso colocar que a camada de ozônio hoje, ela é um mal necessário. Sim ou não? Mal? Não, a camada de ozônio ela é necessária e ela não é um mal, ela faz parte da natureza. Não, é porque ela tá fazendo mal agora, né? Não, os gases que estão fazendo a quebra do ozônio, que é um gás, está sim fazendo mal, mas a camada de ozônio é necessária. Se eu tirar a camada de ozônio, então eu posso simplesmente deitar e morrer. Porque vai servir para quê? Entendeu? Então, assim, o ozônio não é. O gás, a camada de ozônio, ela não é um mal, bem ao contrário, ela é extremamente necessária. Todos os componentes que a gente falou até agora, todos os gases que a gente falou, eles são essenciais. Qual que é o problema? O problema é a maquininha que está na frente desse computador aqui conversando com vocês e as maquininhas que estão sentadinhas aí ouvindo. É o homem. Ele está degradando a natureza, ele está fazendo a questão de consumismo, que eu já falei muito isso para vocês. Quando que foi que começou esse processo, né, de poluição, de aquecimento global? A partir do momento que o homem percebeu que com as máquinas eu posso produzir mais. Independe do que eu vá produzir. Eu vou produzir mais, eu vou consumir mais. Então, esse processo, em 150 anos, 200 anos que seja, ele fez com que a gente devastasse todas as nossas camadas, todo o nosso ar e toda a nossa biodiversidade. Deixa eu dar uma bronca no meu filho ali de novo, Marcão. Pode continuar aí falando sobre biologia. Você é o cara. Então, Lohane, o efeito estufa, ele é primordial. Sem ele não tem vida. O que fala que é mal é a ação do homem sobre o efeito estufa. O homem agindo sobre o efeito estufa, ou sobre a camada de ozônio, né? Mas continuamos na mesma. A ação do homem sobre a camada de ozônio que é ruim. A camada de ozônio funciona como protetor solar. Entendi. Você não vai na praia, a gente não passa protetor solar? Sim. É o protetor solar do nosso planeta. Ele vai fazer essa filtragem dos gases nocivos. Se tem um buraco, esses gases não, esses raios nocivos vão passar direto. Fora que a questão também do ozônio, a necessidade dele é porque ele é um dos componentes do oxigênio. Ele faz a quebra, né? Então, ele vai chegar lá em cima, porque ele é mais leve, vai chegar lá em cima, a radiação solar vai fazer a quebra, o que sobra, o que desce é o oxigênio, tá? Então, há necessidade, sim, dessa camada de ozônio e há necessidade de que ele se mantenha em equilíbrio, porque também a gente não respira somente oxigênio, a gente respira oxigênio e hidrogênio. Se faltar um dos dois elementos, a vida começa a acabar. Professora, eu até já assisti um vídeo Vou ter que vir aqui pro resumo. do Castanhari, acho que não lembro com quem, mas era que ele estava tentando fazer uma forma de habitar Marte. Então, eles iam estabelecer micro-organismos, estabelecer substâncias, então, para poder criar essa camada de ozônio. Não sei se a senhora viu, eu te mando o link depois. Sim, porque é nesse processo que eles conseguem o oxigênio e hidrogênio, os outros elementos químicos que a gente precisa para a vida, né? Assim como o carbono. Então, para mim poder viver em Marte, eu tenho que mudar a sua atmosfera. Então, como que eu vou fazer isso? Vou chegar lá, colocar uma água lá, montar um lago? Não. Eu tenho que fazer, lembra que a gente conversou isso quando a gente falou ano passado em relação à astronomia. Eu vou fazer microcolônias. Fora que a força gravitacional de Marte ela é menor do que da Terra. Então, eu teria que deixar ela próxima à minha força gravitacional para que também haja calor interno, para que eu consiga fazer todo esse processo. Tá? Beleza. Ok? Faz parecer simples, né?
Só uma coluna de bactéria lá, fazer fotografia. Imagina só. Né? Tem que juntar todas as condições. O planeta Terra, até hoje, né, é o único que a gente convenciona que juntou tanta coisa aconteceu em sequência, no momento certo, tudo certinho para que haja vida, que para criar vida ou ter vida em outro planeta, você teria que recriar as condições do planeta lá na origem. Então, eu teria que fazer com Marte tudo aquilo que aconteceu com o planeta Terra na origem da formação do planeta. Tanto é que... muito maior do que colocar um lago com bactéria lá dentro, ou colocar plantinhas e regar. É muito maior do que isso. Muito maior. Porque, assim, a vida que a gente conhece, esse sistema que nós conhecemos, eles precisam de todos os elementos que tem aqui no nosso planeta. A partir do momento que eu sair daqui e levar para um elemento qualquer para fora, igual levaram aquele elefante, é um micro-organismo, e contaminar a Lua, não se sabe como que esse material, esse micro-organismo vai conseguir viver lá. Então, assim, ele pode até sobreviver, mas desenvolver ele não vai conseguir desenvolver. Ou, simplesmente, ele pode fazer um processo novo que daqui milhares de anos ele consiga mudar toda a estrutura da Lua. Então, são pequenas coisas que a gente tem que olhar para cá. A gente está aqui... a sua vida, a média de vida do ser humano é até hoje em dia 70 e poucos anos. Então, se eu tiver que realizar alguma coisa, eu tenho que realizar aqui. Se eu quero manter alguma coisa, eu tenho que pensar na Terra. Porque os outros corpos onde estão fazendo pesquisas, para ter vida igual a gente, ele tem que estar exatamente na mesma situação que nós estamos dentro do nosso sistema solar, na mesma distância, com os mesmos elementos químicos, com a mesma força gravitacional, e isso a gente não conseguiu ver ainda em nenhum planeta próximo a gente. Tá? É mais fácil cuidar desse do que... Com certeza. Estabelecer outro, né? Com certeza. Galerinha que não colocou o nome no chat, aproveita e coloca, porque eu já estou acabando a aula, senão a gente vai ficar 1h30 aqui, que já está praticamente isso, né, Marcão? Isso. Deixa só essa questão do Vitor aí, do cuidar. O planeta, ele não é mais cuidado, de alguma forma, ou não se vê esse investimento, porque, infelizmente, algumas pessoas, né, ou as pessoas que detêm o poder, ainda fazem a distinção e a dicotomia entre ter lucro e preservar. Sempre, mas, né? assim, existe condições de lucrar e preservar ao mesmo tempo. Enquanto a gente estiver olhando para a questão consumo, né, a questão do consumismo, e por incrível que pareça, nesse período de pandemia, o consumo aumentou muito, porque as pessoas transferiram essa questão de estar preso dentro de casa para algo em que materializou. Então, eu estava lendo que o dono da Amazon, ele se tornou um bilionário em dias. Ele já era milionário, ele se tornou um bilionário em dias. Mas por quê? Porque simplesmente eu preciso daquele material, já que eu não posso sair, eu preciso daquele material para mim se satisfazer, para que eu possa transferir a minha ansiedade, então eu vou comprar pelas empresas que podem entregar. Então, Amazon, Mercado Livre. Só que, assim, em outro processo, se Deus o livre tivesse acontecido, todo mundo está preso dentro de casa ainda, em um certo momento, o consumismo ia começar a diminuir, porque não ia ter o material suficiente para poder contemplar todos, né? Então, os preços iam lá para cima, como já está, e aí o que acontece? O consumismo talvez diminuiria, mas a ferro e fogo, né? Então, seria uma coisa mais de questão eu me conscientizar e perceber o que eu preciso realmente e o que eu não preciso, do que eu simplesmente ir lá e comprar. Meninas e meninos, uma calça jeans, tanto é que não se faz mais, não tem tantas empresas de calça jeans em São Paulo.
estão lá para fora, porque as leis ambientais são as mesmas para o país, porém a fiscalização são diferentes. E eu vi uma matéria de uma cidade no Nordeste que ele praticamente contratou toda a cidade. Opa, a galera não tinha nenhum dinheiro, não tinha nenhum crescimento econômico, a partir de agora tem. Só que, em compensação, eles usaram a água potável da cidade para poder tingir a calça jeans. E depois eles eliminaram no rio. Fizeram o ciclo seguinte, usaram a água para produzir a calça, para fazer o tingimento, que são litros e litros de tinta, de água, e depois eles jogaram no mesmo rio que eles estavam consumindo. Então, assim, para que isso? Porque eu quero uma calça jeans, eu não quero uma, eu quero duas, quero três, quero quatro, entendeu? Então, essa questão do consumismo é que leva a gente a essa bola de neve que nós estamos vivendo. Quanto mais consumimos, mais sujamos. Quanto mais sujamos, mais aquecemos. E quanto mais aquecemos, estamos morrendo. Professora, aí tem aquela questão daquelas perguntas, né? Quando você vai comprar alguma coisa, eu realmente preciso? Se eu vou comprar, eu compro um ou dois? Eu vou precisar de dois? Aí você... Se eu vou no mercado, eu não vou com fome, para não ter que comprar para mais. E às vezes até descartar a comida limpa, né? Então, são alguns pensamentos que a gente tem que começar a plantar em vocês. Porque, para falar a verdade, eu sou extremamente... Eu falo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu sou extremamente consumista e eu preciso me educar. Tá? Professora, só uma questão que eu sou bem chata aqui em casa, é a questão com luz acesa. Se eu vejo luz acesa, eu vou lá, apago e já fico enchendo o saco. E eu já sou chata que eu deixo tudo aceso, porque pra mim a escuridão já basta. À noite eu deixo a luz só acesa, né? Porque senão a casa tava credo. Não, mas não tá luz, eu apago. Aí minha mãe vai lá e liga. Ai, gente, eu tenho horror à escuridão, então eu vou acendendo tudo. Então, é o que eu falo. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Galera, a aula tá muito boa, mas tenho que parar, senão... Valeu, muito obrigado. Fui. Muito obrigada mesmo. Obrigado pela aula, professor. Então,